Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Enfoque Jurídico. Eu quero te fazer um convite para que você aumente o volume da sua televisão, grude aí no seu iPad, no seu smartphone, por onde quer que você esteja nos acompanhando, porque estamos também simultaneamente pela tvexito.com.br, porque o nosso entrevistado de hoje é alguém que abriu um espaço em sua agenda e com certeza você não vai se arrepender de estar conosco por 1 hora. Exagerei, professor De Castilho? forma alguma, Liliane, ao contrário, realmente 1 hora vai ser pouco, 1 hora vai ser pouca vai ser para o pouco. nosso ilustre Uhum. convidado. Eu não sei como é que a gente vai apresentá-lo. Escritor, palestrante, jurista, enfim. Seja bem-vindo, professor William Douglas. Bem-vindo, William, uma satisfação, dupla satisfação, porque eu tenho o privilégio também de ser amigo do William Douglas e compartilhar com ele de alguns projetos e uma trajetória aqui. Bem-vindo. Muito obrigado, vocês podem ter certeza que a alegria é minha de estar não só com vocês dois, são duas pessoas que eu admiro muito, como com você do Enfoque Jurídico, a gente poder conversar um pouquinho, tenham certeza que para mim o privilégio é maior do que o de vocês. Ô, professor, nós vamos começar por onde? Me dê um norte aí, porque é realmente um campo vastíssimo, a área de atuação do professor, estou chamando de professor William, viu? Porque também é professor. Vamos lá. Claro. Olha, Liliane, a gente tem aqui seria difícil falar do currículo Uhum. do professor de uma forma completa, porque 1 hora realmente não daria. Mas eu destacaria, se me permite aqui então, alguns feitos dele para a gente poder comentar, né? Mas o William Douglas, ele é juiz federal no Rio de Janeiro, ele é professor universitário, é mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, é conferencista, autor de diversos livros e artigos, doutor honoris causa da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio de Janeiro, é professor conferencista da Emerge e da EPCG, da FGV, pós-graduado em Políticas Públicas e Governo, graduado no Seminário Nacional de Liderança Avançado do Instituto Hagai do Brasil, 2011, mais de 700 mil livros vendidos, já proferiu palestras para mais de 1.200.000 pessoas, primeiro colocado para juiz de direito no Rio de Janeiro, primeiro colocado para defensor público Rio de Janeiro, primeiro colocado para delegado de polícia no Rio de Janeiro, quarto colocado para professor de direito da Universidade Federal Fluminense, quinto colocado para analista do judiciário do TRF da segunda região, oitavo colocado para juiz federal do TRF da segunda região, primeiro colocado no CPOR do Rio de Janeiro e primeiro colocado no vestibular para direito da Universidade Federal Fluminense. Isso é um resumo do que... Uma mente brilhante? Eu diria que não uma mente brilhante, mas sonhos brilhantes. E aí quando você vai correr atrás do sonho, alguns vão acontecer. Você que ouviu o meu currículo, eu tenho um dever moral de te informar que antes desse monte de aprovações e dessas primeiras colocações, eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado para oficial de justiça, fui reprovado no concurso para promotor de justiça, fui reprovado no concurso para defensor público, fui reprovado no concurso para juiz de direito 2 vezes, várias garotas que eu quis namorar não me deram a menor bola. Ou seja, você que está aí, que ainda não está colhendo sucesso, não ache que você tem problemas, que você não tem jeito ou que você não tem futuro. Pode ter certeza que antes do currículo que aparece, que é o que dá certo, teve muita coisa que não deu certo. E aonde você foi buscar inspiração para fazer dar certo? Olha, primeiro não foi nem muita inspiração, foi a necessidade de pagar Foi as contas. transpiração. E a necessidade de pagar as contas. Então, às vezes você trabalha com ideal, que é legal, eu também tenho os meus, mas às vezes você sabe que você tem que levar o leite das crianças, que você tem que pagar o aluguel ou a prestação da casa, e algumas vezes o motivo foi um motivo bem pragmático. Mas não só esse, né, William? Acho que há uma força maior também que sempre o motivou a correr atrás, a buscar aquilo que você pretendia, porque passar em primeiro lugar ou passar um concurso tem uma diferença grande, né? Eu acho que você buscou com tanta vontade, com tanto empenho, dedicação e proficiência que conseguiu esses feitos todos aqui de primeiro lugar em tantos concursos difíceis, embora talvez você passou em tantos porque reprovou em tantos também. Uhum. É isso? Eu costumo dizer que cada vez que você é reprovado em um concurso, você está recebendo um laudo pericial de aonde que você tem que melhorar, o que você tem que melhorar para o concurso seguinte. E, claro, ninguém gosta de ser reprovado,
Mas se você aproveitar a reprovação e não desistir, for lá, fazer de novo, e dessa nova vez você consertar alguma coisa, chegar lá mais preparado, mais cedo ou mais tarde a pessoa consegue. E no meu caso, eu gosto muito de ser servidor público, eu gosto muito de ser professor, eu gosto muito de ser escritor, e eu me realizo muito nessas atividades. Aonde você se comunica melhor na sua avaliação? Porque eu sou suspeita de falar muito aqui dele, porque eu sou fã dele, né? E preciso dizer isso de público. Mas aonde você acha que você chega mais perto das pessoas? Através dos seus livros ou através das suas palestras? É interessante porque o livro, eu recebo muito e-mail da pessoa que conversa comigo, manda e-mail longo, às vezes 7, 8, 9 páginas. Então, o livro ele consegue ter essa conexão. Eu sei que, nesse momento, eu estou conversando com os telespectadores do Enfoque Jurídico, mas, nesse momento, também eu estou conversando com alguém que está lendo o livro. É bom também ser juiz, porque quando você consegue fazer justiça, tratar bem uma pessoa, mesmo que você diga não para ela, ela sai dali tão feliz de ter sido tratada com respeito. Quando você diz não, mas explica por que você disse não, ela sai chateada, ela vai ficar chateada com o juiz, com certeza. Mas ela vai sair de uma forma diferente do que se fosse maltratada. Mas sai com dignidade. Sai com dignidade, sim. Então, estamos aqui com um especialista em direitos humanos, um dos maiores autores de direitos humanos, o professor Ricardo Castilho. Eu fico até com medo de falar em direitos humanos. De forma alguma. Por conta da capacidade do professor Ricardo. Bem, mas olha, o que eu gosto mesmo é a palestra. É aquela 1 hora e meia, normalmente a duração é essa, em que você tem 1 hora para mudar a vida da pessoa. Mais de 1 milhão. Você já imaginou esse povo todo reunido? Ainda que separadamente, você já falou com todos eles, é mais de 1 milhão. Dá para imaginar? Um estádio, né? Como é que é esse sentimento? É um peso, é muita responsabilidade? Ou vai de peito aberto e entrega a mensagem? Não, eu continuo ficando nervoso sempre antes de falar, fico nervoso, fico tenso, acho que vai ser um horror, e sempre, mas na hora que chega, você começa a conversar, começa a passar, e aí é bem interessante. E essa oportunidade, porque eu já fui advogado do Tribunal do Júri, eu depois defensor público no Tribunal do Júri. Teve um exercício ali, né? Teve. E quando você começa a fazer a defesa no júri, o promotor acabou de falar, todo mundo acha que o réu é um monstro, que ele merece passar 30 anos na cadeia, e você tem 2 horas para desconstituir isso. Então, você tem 2 horas para salvar a vida do preso, para ele não ir para a cadeia. E quando você vai fazer a palestra, você tem 1h30, 2 horas para salvar o sonho e um futuro melhor de quem está assistindo. Isso é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito interessante. A sua abordagem é sempre em torno de sonhos. Sim, mas quando você fala em sonho, as pessoas é muito autoajuda e tem muito preconceito quanto à autoajuda. Eu gosto de falar o seguinte, eu gosto de resultado, sucesso. Se você quer ter sucesso em quê? Não, eu quero ter sucesso em um concurso público, ou na carreira jurídica, ou na carreira profissional. Então, como ter sucesso? Quais são os precursores do sucesso? Quais são os requisitos? Tem. Parece autoajuda, mas tem fórmula sim. E William, eu queria saber, falando da magistratura federal, se você acha que os critérios de ingresso na magistratura são justos e o número de inscritos para cada concurso, que em regra não se preenchem, né, nos concursos da magistratura federal, os critérios são justos e por isso talvez tenha também uma primeira fase com provas objetivas já para poder fazer uma peneirada, uma seleção. O que você pensa sobre isso? Eu penso que é importante ter o concurso, mas a gente tem alguns concursos que estão difíceis demais, está se perguntando alguma coisa que sai do razoável, mas o principal nos concursos jurídicos, no concurso para a magistratura e para o Ministério Público, é que nós exigimos muito conhecimento jurídico e exigimos pouco conhecimento da raça humana, dos relacionamentos, de gestão. E o juiz ele vai se tornar tanto melhor juiz e tanto melhor administrador depois de uma vara, seja ela uma vara federal, uma vara de justiça estadual,
se ele souber lidar com o ser humano, se ele souber ser humilde, se ele souber se comunicar, se ele souber motivar a sua equipe. E, infelizmente, o concurso ainda não mede isso. O concurso mede a capacidade intelectual, mas não mede a disposição e o comprometimento com realização de justiça. Então, nós temos a qualidade a qualidade técnica, a qualidade jurídica dos nossos juízes é espetacular. Mas nós, e eu, estamos aqui para melhorar o judiciário, nós precisamos aperfeiçoar o concurso para ter um pouquinho mais do que isso. E você acha que um juiz, então, tem que ter uma ideologia própria sobre a justiça? Sim, olha, e eu quero deixar claro que eu conheço muitos juízes, é um dos meios onde eu vivo. Eu conheço muitos juízes, aliás, a grande maioria são juízes sérios, trabalhadores, que querem fazer as coisas acontecer, mas que não são treinados nem são exigidos. Porque o interessante do concurso público é que se amanhã, no concurso para a magistratura, tiver que saber fazer tricô e crochê, olha, eu garanto a vocês que existem candidatos querendo entrar na magistratura que vão fazer tricô e crochê de uma forma espetacular. A gente não obriga, o que vai obrigar a pessoa a estudar e a chegar sabendo é o concurso. Porque o concurseiro ele é pragmático. Eu acabei de falar em pragmatismo. Olha, eu quero resultado, eu quero ser aprovado. Então, quando você cria a matéria, você vai criar o tipo de profissional que vai estar lá exercendo. E eu acho que a gente não consegue fazer justiça se a pessoa não tiver algum interesse, ou por uma razão filosófica, alguma razão ele tem que ter para falar o seguinte: eu quero fazer um bom trabalho. Se ele não tiver isso, ele não vai ser um bom juiz. É mais fácil estudar pela lei ou pelos pensamentos? Olha, tem que ser por tudo. Não tem... Você tem que fechar todas as áreas e eu recomendo um pouquinho de lei, é um pouquinho de cada coisa. Muito bom. E daí talvez a fórmula, então, que você trouxe, a gente vai falar um pouco dos seus livros, né? O seu livro talvez seja um precursor, a gente vai falar bastante dele num bloco específico, de como passar em concursos. Você descobriu algumas fórmulas, né? Algumas fórmulas objetivas. Por isso que eu te perguntei em relação a estudar pela lei, simplesmente pela letra da lei. E eu conheço algumas pessoas que só estudaram por códigos, pela legislação e conseguiram, de alguma forma, passar em algumas fases dos concursos. Isso também seria uma dessas fórmulas, além das outras que você vai nos contar? Quando a gente fala de concurso jurídico, eu digo que toda resposta, a não ser que seja uma pergunta muito específica, muito técnica, mas toda resposta tem que considerar a opinião de 5 mulheres. Eu gosto muito de roteiros, de mementos, de coisas que simplifiquem o trabalho de quem está querendo passar. Então, 5 mulheres que você tem que falar numa resposta: a lei, a doutrina, a jurisprudência, a justiça e a senhora sua mãe. O que é isso? E quando eu falo isso, eu já assusto um pouco o telespectador. E o senhor pode repetir, porque eu adorei, porque entrou na minha seara mesmo, né? Então, como é que é a justiça? É a lei, a doutrina, a jurisprudência, a justiça e a senhora sua mãe. Isso é um roteiro que é fácil, seja numa prova oral, seja numa prova escrita. O que eu tenho que falar? Eu tenho que falar da lei. O que a lei diz sobre isso? Seja a Constituição, seja uma lei ordinária, o que tem de regra geral sobre esse assunto? A pessoa cita. Aí depois ela cita a doutrina. Ela, se quer passar no concurso, ela estudou algum doutrinador, ela leu algum livro. Ela vai citar, segundo fulano de tal, a resposta é essa. Terceiro, a jurisprudência. Vai ter uma súmula, vai ter um enunciado, vai ter uma orientação jurisprudencial, vai ter algum tipo de decisão do tribunal. Então, ela citou a lei, citou a doutrina, citou a jurisprudência. Ela está usando as mesmas fórmulas, os mesmos conceitos, os mesmos precursores que o examinador usa. E ele vai ficar feliz com ela. Aí vem, interessante, a justiça. A justiça é o quê? Tem uma balança. Ela pesa os dois lados. Então, quando você vai responder uma questão sobre uma locação, você tem que ver o lado do locador e o lado do locatário. Se é uma questão de direito administrativo, o lado da administração e o lado do administrado, isso em tudo. Questão de família, de um lado o homem, do outro lado a mulher, de um lado os pais e do outro os filhos, no direito tributário, de um lado o fisco e de outro o contribuinte, ou seja, em tudo que tem direito você encontra
dois lados e você tem que ver os argumentos dos dois lados. Uma vez eu estava preparando uma candidata para fazer um concurso, prova oral, e eu cheguei para ela e falei assim, fale sobre a pena de morte. Ela disse assim, sou contra porque sou católica. Aí eu falei, pronto, você está aprovada para freira, mas para a juíza não vai dar para fazer com isso. Eu sou cristão também. A questão é que eu não posso levar esse discurso para o judiciário. O discurso do judiciário é o que a lei diz sobre a pena de morte, o que a jurisprudência diz, o que a doutrina diz, e aí ela vai colocando. E aí vem justiça, argumentos contra a pena de morte, a favor da pena de morte. Então essa é a justiça, você vê os dois lados. E aí você termina com a senhora, sua mãe, que é uma forma jocosa, simpática, de lembrar ao candidato que as respostas dele têm que ter bom senso. E a sua mãe, ela tem bom senso. Ela quer que tudo funcione, que as pessoas tenham harmonia. E se a sua solução jurídica não é uma solução que traz mais paz para as pessoas, olha, não funciona. Então, é como se fosse um validador de bom senso. Eu sempre, quando eu fazia o concurso, eu saía criando aquela engenharia jurídica, colocava tudo, e aí dava uma solução. Quando eu dava a solução, eu imaginava a minha mãe e dizia assim, será que minha mãe ia gostar dessa solução? Ou ela ia falar, ih, filho, essa solução está muito complicada, isso aqui vai dar problema, opa, é que eu cometi algum erro no percurso. Muito bom, você está adorando também? Tenho certeza que sim, viu? Então não sai daí, porque a gente volta já já e esperamos você. Fundada em 1994, a Escola Paulista de Direito possui cursos de pós-graduação lato sensu em Direito e áreas correlatas, curso de bacharelado em Direito, cursos de extensão e outros programas de educação continuada. Localizada em um dos maiores polos educacionais de São Paulo, a escola possui em sua infraestrutura um moderno e sofisticado edifício, com espaços de convivência, uma livraria, sistemas eficazes de segurança, uma biblioteca especializada com obras raras com um acervo de mais de 20 mil livros, um laboratório de informática e uma central de relacionamento. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje tendo a honra, o prazer de recebê-lo aqui. Você que assistiu ao primeiro bloco, eu tenho certeza que já tirou 100% de aproveitamento da fala dele. Agora imagina que nós temos muito mais pela frente, portanto não saia daí. Nos acompanhe também simultaneamente, viu? Você que está de saída de casa aí, não tem problema não. Pega seus smartphones, esses aparelhos todos, né? Essa tecnologia que vem nos auxiliar e acesse tvexito.com.br, porque estamos simultaneamente aí pela TV e também pela internet com você, viu? Nosso querido convidado William Douglas, que tem, gente, este livro, nada mais do que nada menos, 175 mil exemplares vendidos, como passar em provas e concursos. Quer dizer, um manual para se dar bem nos concursos? Exatamente. E aí, se eu seguir todos, sem perder uma letra, com certeza o final será de sucesso. Com certeza. É importante dizer para você, telespectador, o seguinte. Eu fui reprovado em vários concursos, depois aprovado em vários concursos. Enquanto eu estava sendo reprovado, eu era o patinho feio, o nerd que deu errado, as pessoas ironizavam, tinha aquele risinho. E quando eu fui aprovado, e fui aprovado em vários concursos, em primeiro lugar, tudo junto, aí pronto, fiquei bonito, fiquei famoso, passei a ser autoridade, passei a ter status, e as pessoas começavam a me perguntar, como é que faz? Qual é o segredo? Qual é o caminho das pedras? E eu dizia, olha, na verdade não existe um segredo, existe um conjunto de atitudes e de comportamentos que vão trazer para você o resultado que você quer. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, mas vai ser mais rápido e mais fácil do que ficar desempregado ou mal empregado ou de não realizar o seu plano. Então, o que acontecia? As pessoas me procuravam e eu queria ajudar, porque o que acontecia? Muita gente não gostava de ensinar com o seguinte raciocínio, Castilho.
eu ralei para passar no concurso, Você que tem procura o seu caminho. Isso, você que faça por merecer, se vira. Só que eu tenho formação cristã e a Bíblia fala o seguinte, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, aquele que pode ajudar o outro e não ajuda, está errado. Então, por causa de um princípio bíblico aplicado na vida profissional, eu escrevi esse livro. Fui rejeitado em 5 editoras, ninguém queria publicar, diziam que não ia vender, que era um livro novo diferente e que o concurseiro já tem livro demais para ler. E a solução foi que eu publiquei o livro sozinho e aí consegui ter sucesso com o livro. O que é essa parábola aqui que você fala de águia ou galinha? Como é que é a história? Isso é uma coisa boa, que existe uma comparação entre como se comporta a águia e a galinha. Por exemplo, a águia tem olhos de caçador, ela tem os 2 olhos focados e já a galinha tem um olho para cada lado. Então, quando você vai estudar, você tem que ser uma águia no estudo, você tem que só estudar, não tem que ficar pensando em lazer. Quando você vai para o lazer, e o lazer é importante para você recuperar as energias, para você dar uma quebra na rotina, então você tem que pensar só no lazer, você não tem que ficar ali. Tem várias comparações, a águia que é coisa alta, a águia não come lixo, a galinha come lixo, a galinha pensa pequeno. A águia ela é capaz de colocar espinho no ninho dela. Já a galinha não, ela quer coisa muito, muito confortável. E para quem quer crescer na vida, precisa ter esse lado de águia. E o livro é todo, veja, para passar em concurso, eu reparei, a pessoa precisa de motivação, mas não só a motivação, ela precisa de conhecimento. E o conhecimento não é só o conhecimento da matéria do concurso, é conhecimento sobre como se organizar, como lidar com a pressão emocional, como estudar e como fazer provas. Então o livro vai falando um pouquinho de cada coisa. Eu imaginei o meu irmão mais novo querendo fazer concurso, tipo assim, me ensina tudo. E aí coloquei tudo nesse livro, ficou um pouquinho grosso, tá com 524 páginas. Olhando aqui, Você falou que quando pensou o livro, 5 editoras rejeitaram, né? E você decidiu fazê-lo por sua conta. E hoje o livro está na 27ª edição, com mais de 170 mil, acho que talvez mais de 200 mil exemplares vendidos. Como você foi atualizando, né? São 27 edições, o que você foi acrescentando, mais ou menos comparando do primeiro para o que tem hoje? Você aprendeu coisas novas também? Você inseriu coisas novas? É um outro livro? Algumas pessoas passaram com os primeiros e outras passaram com a 17ª, a 16ª. O que mudou? O livro, eu diria que ele mudou 10% e ele vai mudando. Por exemplo, na primeira edição eu dizia que o cérebro tem a capacidade de armazenamento de 11 mil computadores. Na última edição eu falei de 110 computadores, porque o computador foi aumentando a capacidade e eu sempre faço o comparativo. Eu incorporei mais coisa. Por exemplo, quando esse livro saiu, não tínhamos o Facebook nem o Twitter. E hoje eu estou no Facebook e no Twitter. Então eu fui lá e falei, olha, eu estou te dando uma assistência extra no Facebook e no Twitter, no YouTube. Então, na verdade, as modificações foram mais para atualizar o livro em relação ao progresso tecnológico, porque o cérebro humano, as dificuldades, elas continuam absolutamente as mesmas. Eu já fiz palestra no país inteiro, em todos os estados do país, faço palestra para rico, para pobre, para classe média, para branco, para preto, e eu quero dizer para você que as dificuldades são praticamente as mesmas. Eu sou membro da Educafro, sou militante do movimento negro, tenho lutado pelas cotas nas universidades, já fui 2 vezes defender as cotas no Senado. E a única diferença que eu vejo quando você lida com pessoas que têm dinheiro e que têm condições, a pressão da família pela aprovação é muito maior. Tipo, você tem a obrigação de passar. Eu investi em você por um longo tempo e agora você tem que dar o retorno. Sim, tem sendo pai aprovado. aí, tem pai, marido, tem familiar que chega inclusive a dizer o preço das coisas. Olha, isso custa tanto, como se isso ajudasse, como se isso só não aumentasse a pressão. E do outro lado, no movimento negro, onde eu faço palestras gratuitamente, o que você tem é menos condição de estudar, mas em compensação ele não tem essa pressão. As pessoas não esperam que ele vai vencer. Então, ele não é submetido a esse estresse extra. Mas tirando isso, olha,
A raça humana continua a mesma e todo mundo pode ter sucesso. Aliás, se a gente fala em concurso, eu quero dizer que concurso público, o que eu gosto, não é a única coisa, é que é o seguinte, não importa de onde você veio, importa para onde você quer ir, não importa quem você é no momento, importa quem você quer ser. Não importa raça, sexo, orientação sexual, não importa onde você mora, o que importa é o seguinte, eu quero melhorar de vida, eu tenho um sonho e eu vou pagar o preço desse sonho. Agora, professor William, você falou em motivação, né, uma das suas falas aí. Eu vejo que o apelo para o chamado desse candidato ao concurso público é sempre o valor que ele vai poder receber se passar nesse concurso. E a estabilidade também, né? Mas para mim seria primeiro a estabilidade, depois até a consequência. Mas para muitos vem a questão financeira. Esse é um bom motivador para quem precisa estudar? Para efeito de passar no concurso, de se submeter a todo aquele esforço, né, aqueles sacrifícios que um projeto de estudo demanda, com certeza a estabilidade, a remuneração conta muito. A qualidade de vida conta muito, porque às vezes, se você olhar, um juiz, um promotor, na iniciativa privada ou na advocacia, ele poderia até ganhar mais. Uhum. A questão é que no serviço público você tem lá o teu horário de trabalho, a tua carga, a pressão é menor, então é possível você curtir mais a sua família. Isso serve para passar no concurso. Só que depois que você passa no concurso, esse salário você recebe todo mês. Essa estabilidade você já tem. E o ser humano tende a não valorizar aquilo que ele já conquistou. E nessa hora, se ele não consegue entender outros valores de ser servidor público, ele vai ter a tendência a ficar frustrado. Então, o importante é que você fale assim, não, peraí, eu sou, e eu penso isso como juiz, eu sou remunerado pelo governo para ajudar o próximo, para fazer esse país ficar mais justo, para as pessoas serem bem atendidas. Isso traz uma satisfação. E essa satisfação, ela vai muito além, inclusive no plano espiritual, no plano da realização pessoal, do que simplesmente o quanto você ganha e a estabilidade. E, às vezes, quando você está sem um reajuste, quando você está com os seus vencimentos defasados, você fala assim, ok, eu posso estar com o meu vencimento defasado, mas essa pessoa ali eu posso fazer justiça, eu posso ajudá-la, eu posso fazer a minha parte. E aí já você está lidando com uma categoria mais sofisticada de motivação. Aqui existe um projeto, quer dizer, existe já um relato de se eu estudar 5 horas por dia, qual é esse tempo que tem que ser dedicação para que realmente eu tenha êxito no término dessa jornada? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Muito obrigada. Elogio dele, eu fico numa alegria só. Quantas horas eu tenho que estudar para ter sucesso? E aí eu vou responder. O mais importante não é a quantidade das horas, mas a qualidade das horas. Se você estudar 10 horas pensando na praia, pensando na piscina, pensando no passeio, sem concentração, essas 10 horas multiplicado por 0 de concentração dá 0. Talvez uma outra pessoa que só tenha 5 horas para estudar, porque trabalha ou porque tem família, mas se nessas 5 horas ela estuda com concentração, ela tem 5 vezes 1, ela tem 5 horas. Se ela sabe técnico de estudo, ela pode ter um resultado equivalente a 10 horas, porque ela sabe estudar, ela sabe fazer resumo, ela sabe fazer revisão, então o resultado vai ser muito maior. Ao lado disso, que é a qualidade, tem a questão do que eu chamo do dia de descanso, ou do Shabá dos judeus. Você tem que estudar 6 dias e descansar 1. Não é o contrário, não é descansar 6 dias e estudar 1. É bem importante você perceber essa diferença. Se a pessoa consegue ter essa disciplina de estar presente nas coisas, de administrar o tempo e estudar com a maior quantidade possível de horas, mantida a sanidade do sistema, porque tem gente que enlouquece, tenta estudar 20 horas por dia, não para fazer um intervalo, não para um dia por semana para recuperar as energias, ele vai estudar 3, 4, 5 meses e vai surtar. Eu prefiro alguém que estude menos, que tenha esses cuidados, que tenha um sistema mais inteligente e que aguente muito tempo. Porque para passar em concurso, como a quantidade de matéria é muito alta, a pessoa vai precisar aguentar uma jornada. Não é uma corrida de 100, 200 metros, é uma maratona. Uhum. E, então, respondendo a sua pergunta, eu diria,
estude a maior quantidade possível de horas, desde que seja um estudo de qualidade e que você tenha um mínimo de vida, de sono, de atividade física, de relacionamento, que mantenha a sanidade do sistema para você não surtar enquanto não é aprovado. Muito bem. Professor, vamos para o intervalo? Vamos lá? Vamos? É rapidinho, mas não saia daí porque tem muito mais para você. Te espero. Adquira as obras do professor Ricardo Castilho. Filosofia do Direito, um manual indispensável para aqueles que desejam conhecer os jusfilósofos de todos os tempos. E Direitos Humanos, um livro para todos os operadores do direito e os interessados em aprender a evolução do homem. saraivajur.com.br. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. Olha, no bloco anterior nós falamos aí como passar em provas e concurso. Eu esqueci de te contar que ele, inclusive, te dá a oportunidade aí de perguntar e saber coisas que nunca você teve a oportunidade de fazê-lo. Em algum momento é um companheiro desse leitor? Você se propôs a isso, William? Sim, a ideia é para você que está querendo passar num concurso, é assim, camarada, toma cuidado, vai devagar, vai fazendo as coisas direito. Às vezes é mais importante você estar no caminho certo do que a velocidade. Não adianta você ir rápido demais e tropeçar ou rápido demais no caminho errado. Aí quanto mais você adianta, pior. O ideal é você ir devagar, devagar e sempre, e que a direção é mais importante que a velocidade. E o livro é isso, ele vai te dando direção ponto a ponto. E hoje tem bastante coisa também no meu site, tem no YouTube, tem artigo, tem vídeo. Os recursos tecnológicos, a evolução, torna hoje essa companhia constante muito mais fácil. Professor, o número de derrotas pode significar algo? Bem, para quem não sabe nada sobre concurso, quanto mais derrota, pior, é uma vergonha. Mas para quem entende um pouquinho só, para quem já entrou nessa área de concurso, sabe que é natural, a maior parte das pessoas tem derrotas. Eu mesmo que estou aqui falando sobre como passar em concurso, eu tive várias, então não tem problema nenhum você ser derrotado. Para ser sincero, eu tenho muito orgulho, muita admiração por essa pessoa que vai sendo reprovada e que continua ali, que não desiste. Essa pessoa é uma pessoa admirável. Agora, a única coisa que não pode acontecer é ela tem que persistir no concurso, mas ela não pode persistir no erro. Então, se você é reprovado, você precisa olhar e falar assim, o que essa prova está me ensinando? Por que eu fui reprovado? Qual a matéria? Ou será que eu fiquei nervoso? Então, a quantidade de derrotas não é um problema desde que a pessoa esteja num processo de evolução. Muito bem, William, você passou em vários concursos, né? E está falando para nós aqui de foco, de objetivo. O seu objetivo era ser juiz federal? Porque você foi juiz de direito também, foi delegado, enfim. Era esse grande finale, ser juiz federal? Mais uma vez eu digo, as perguntas de vocês são interessantes. Se eu olhar para trás, eu não me lembro exatamente qual era o objetivo. Eu acho que o objetivo era vencer na vida, era ter a minha profissão, ter um lugar para trabalhar, um lugar para servir. E aí vai e faz faculdade de Direito, se apaixona pelo crime, aí fui passando nos concursos, e aí você vai procurando concurso, como a Liliane falou, você vai vendo o concurso que tem uma remuneração melhor, e aí você vai fazendo, e eu fui parar na Defensoria Pública. E aí eu me apaixonei, porque eu acho assim uma das funções mais gratificantes. Eu ia morrer defensor público. Só que lá no estado do Rio de Janeiro, houve um momento em que a instituição foi muito castigada pelo governo. O governo, daquela época determinada, começou a bater na defensoria. Eu falei, quer saber? Eu gosto de direito, eu vou exercer o direito em outro lugar. E aí que eu fui para a magistratura. Mas a magistratura, eu me realizo muito nela, mas eu não me realizo só nela. Eu também me realizo na aula, me realizo na palestra. Então... Você foi para a magistratura estadual, depois federal? Eu fiz os dois concursos, mas como eles foram muito próximos, eu acabei não conseguindo exercer a magistratura estadual. Okay. Eu vivi bastante justiça estadual como delegado de polícia e defensor público, mas depois eu
fui para a Justiça Federal, escolhi a Justiça Federal porque eu gosto muito de direito público, gosto muito de direito constitucional e administrativo, e acabei escolhendo a magistratura federal por causa disso. Agora, as 25 leis bíblicas do sucesso, né, foi escrito a 4 mãos, por William Douglas e também por Rubens Teixeira. Apresenta o Rubens para nós. Olha, Rubens Teixeira é uma pessoa fantástica, um homem inteligentíssimo. Ele tem 3 cursos superiores, ele é oficial pela AMAN, ele é analista do Banco Central, tem mestrado em energia nuclear pelo Instituto Militar de Engenharia, tem doutorado em economia pela UF e atualmente é o diretor administrativo financeiro da Transpetro, trabalha com um orçamento enorme, então é um homem de grande sucesso, e eu convidei ele para trabalhar comigo, porque no primeiro livro, que foi Como Passar em Provas e Concurso, eu falei assim, eu tive sucesso em concurso e agora eu vou ensinar a ter sucesso em concurso, e aí saiu esse livro. 15 anos depois, as pessoas falam assim, William é um homem de sucesso. E muita gente fala assim, como é que eu tenho sucesso? Então, aquele fenômeno de 15 anos atrás, ele se repetiu. E eu, por uma questão de honestidade, eu tive que falar o seguinte, peraí, qual foi a grande fórmula? Quais foram os princípios que me fizeram ter sucesso? A realização do Como Passar foi por causa de um princípio bíblico. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, veja, um único versículo da Bíblia construiu toda essa minha carreira, como as pessoas me chamam carinhosamente de guru dos concursos. E se você for olhar a Bíblia, ela é muito mal interpretada, porque quem não é religioso, o ateu, o cético, o agnóstico, quem não gosta de religião, olha para a Bíblia e fala, esse livro não me interessa porque é um livro de religião. E aqueles que são religiosos, o cristão, o judeu, ele olha para o livro e fala, esse é meu livro de fé. E esquece que, ainda que a fé seja o assunto primordial da Bíblia, a salvação, a busca dos valores espirituais, dentro da Bíblia, Jesus fala muito em carreira, em dinheiro, em trabalho, em empreendedorismo. Salomão ensina muito sobre carreira. Ao longo de toda a Bíblia existem orientações. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia fala, o fiel será ricamente abençoado. Aí quem é ateu, por exemplo, que é um direito dele, nós temos que respeitar o direito da pessoa ter a sua opinião. Então um ateu chega e fala assim, não, isso é papo de ser abençoado, Deus não existe, eu não quero papo com isso. Ao passo em que o cristão fala, opa, eu vou orar, eu vou rezar, eu vou jejuar e Deus vai me abençoar. Ok, mas a companhia aérea também abençoa quem é fiel. Eu tenho uma fila só para mim porque eu tenho um cartão de fidelidade. Claro. Então, o fiel à companhia é abençoado. Belo exemplo. O fiel, o advogado fiel ao seu cliente, Ricardo Castilho, ele é abençoado. O professor, você é professor, o professor fiel aos seus alunos, fiel à matéria. A jornalista fiel ao seu público. Fiel àqueles que confiam no seu trabalho. O princípio para tudo. Então, eu falo o seguinte, o seu produto, você que está aí com uma empresa que tem uma ideia, ele é fiel? O empregador é fiel ao seu empregado? Paga ele corretamente? O empregado é fiel ao seu patrão ou tem raiva do seu patrão? Então, mais uma vez, um único versículo da Bíblia, quando você, além do aspecto espiritual, que você pode ter interesse ou não, você olha o aspecto de carreira dele, opa, peraí. As coisas mudam. Por exemplo, a Bíblia fala para você que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Quantas decisões erradas as pessoas tomam ou deixariam de tomar se falasse, isso vai queimar o meu nome? Não, mas aí vão buscar o melhor nome na numerologia. Nada contra a numerologia também, mas é o princípio do entendimento, da valorização da sua postura com o outro, com a sociedade, que faz o seu bom nome, não é? Não é o inverso. Não é buscando em outros lugares o recurso para esse bom nome. É você que faz através de escolhas. Mas me intriga muito, William, sobretudo porque você é um homem intelectual, de sucesso, né? Esse encontro que você faz com a religião, que para muitos isso anda realmente em paralelo. Não tem como se encontrar. E você a todo momento faz esse encontro, você fez o encontro no seu livro, que todos são um sucesso. Você enfrentou de alguma forma algum preconceito por causa disso? Porque fala assim, é um país que busca fé porque não tem dinheiro para pagar o analista.
Em algum momento aconteceu isso ou não? Eu posso só fazer um comentário antes? Faça, por favor. Para dizer assim, eu já tive já li o seu livro que você me presenteou, e é um livro laico, né? É um livro laico, é um livro que eu entendo que o seu marco teórico foi a Bíblia, mas foi tão somente como marco teórico, porque o que eu pude aferir desse trabalho é que o sucesso, né, é algo que há muito tempo, né, desde Jesus Cristo, já tem ensinamentos, não só de livro, mas é quase que como o justnaturalismo, enfim. E você colocou aqui, você colocou de uma forma muito transparente e laica, foi o que eu percebi. Então, não sei se tem aqui nesse trabalho alguma coisa de religião. Não, a religião que eu falo, porque ele não só fala, ele professa a fé que ele fala. Ah, não, sim. Então, eu também faço paralelo. Então, existe um William Douglas que é cristão, que é religioso, que não tem vergonha de ser religioso, que ora, que jejua, que vai na igreja, que entrega o dízimo, que acredita em Jesus, que limita os seus comportamentos por causa de Jesus. Então, eu deixo de fazer coisas que às vezes eu gostaria de fazer por causa de Jesus. Existe esse William, e se você quiser falar sobre isso, olha, Jesus te ama, quer salvar sua vida, transforma, liberta. Isso eu acredito, e eu sigo. E eu não me envergonho, eu não escondo isso. Agora, existe um outro William, que é o profissional, e que vai naturalmente ser engrandecido pelo livro. E aí é que está, a Bíblia tem muito de laico. Então, por exemplo, a Bíblia fala, você não pode ter lucro exagerado. A Bíblia fala, você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. As pessoas gostam de mim como juiz. Eu sou o juiz, pelo relatório da corregedoria do TRF da 2ª Região, eu sou o juiz mais produtivo. Então, eu viajo, escrevo livro, faço palestra. Cumpre as metas. Não, eu estou acima das metas, eu estou acima da média. E quem diz isso não sou eu, é o Diário Oficial da Corregedoria. E como que eu consigo isso? Aplicando princípios da Bíblia. Então, se eu ser correto, valorizar todo mundo, tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, tratar o advogado, pô, eu não aguento o juiz, tem 10 audiências, ele marca todas para 10 horas ou toda para 13 horas, ele sabe que vai ficar um advogado ali horas e horas sem fazer nada. Ele gostaria que se ele fosse advogado, que o juiz fizesse isso com ele? Não, então por que ele está fazendo com o outro? Então, veja, seguir os princípios bíblicos que conduzem ao sucesso, como trabalho, busca de sabedoria, integridade, proteção do nome, serviço ao próximo, contentamento, tudo isso, para o cristão, como eu sou, é uma obrigação, não tem que ter argumento nenhum. Olha, é a Bíblia, acabou, é a palavra de Deus e vai cumprir. Agora, para alguém que não é religioso, que é ateu, que é cético, que é agnóstico, eu venho com esse livro, eu e Rubens, claro, e digo o seguinte, olha, se você olhar os grandes pensadores da administração, grandes empresários, consultores, eles ensinam um monte de coisas que estão na Bíblia. Por exemplo, o bilionário Warren Buffett tem bilhões e bilhões de patrimônio, já doou bilhões e bilhões para a caridade, e ele diz, não se faz bons negócios com pessoas ruins. Mas isso está na Bíblia. A Bíblia fala, as más companhias corrompem os bons costumes, assim como corrompem os bons negócios. O Philip Kotler, que é o Papa, Marketing. é o mestre do marketing. No Marketing 3.0 ele diz, olha, lá atrás o marketing, o objetivo era vender produtos, era só comércio. Isso já estava na Bíblia. Agora no Marketing 3.0, o Philip Kotler, num livro laico, de uma pessoa respeitadíssima, ele diz o seguinte, não, o objetivo do marketing é tornar o mundo um lugar melhor. Opa, peraí, Jesus Cristo, meu Deus, já falou isso 2000 anos antes. Então, o grande argumento do livro é, se você é cristão, cumpra porque é a Bíblia e acabou, seja honesto, seja correto, ajude o próximo e ponto final. Se não é, Se não é, você tem o direito de parar aqui e falar, isso faz sentido? Um livro com 2000 anos de idade, sendo tão atual, será que não te diz alguma coisa? Você quer praticar isso? O Ike Batista, que por mais que as pessoas digam que ele está num mau aliás, momento... ele fez o prefácio do livro, viu, gente? Olha, muito legal. A visão 360 do Ike Batista, que é um arcabouço intelectual, um plano de negócio, todo ele já está na Bíblia. Eu tenho certeza que o Ike não sabia disso, mas sempre que você encontra sabedoria, você vai encontrar alguma coisa ali. Em suma, te agradeço, Ricardo, realmente esclarece muito, lembrar que é um livro laico,
que não é um livro para falar de Deus nem de religião, não porque eu não gosto disso, mas porque eu não acho que o leitor vai precisar disso nesse livro. E eu estou sendo muito criticado por cristãos falando assim, não, mas a Bíblia não é para falar de dinheiro. Não, mas peraí, as parábolas de Jesus eram sobre dinheiro. Claro. Tem várias. Ele falava sobre credor incompassivo, ele falava sobre planejamento, ele falava... Então peraí, a Bíblia fala muito sobre como usar o dinheiro. E, se alguém tem interesse, olha, tem um conhecimento muito bom na Bíblia que, se você quiser, você pode melhorar a sua vida, seja cristão ou não. Muito bom! A gente volta já já, esperamos por você. Fundada em 1994, a Escola Paulista de Direito possui cursos de pós-graduação lato sensu em Direito e áreas correlatas, curso de bacharelado em Direito, cursos de extensão e outros programas de educação continuada. Localizada em um dos maiores polos educacionais de São Paulo, a escola possui em sua infraestrutura um moderno e sofisticado edifício, com espaços de convivência, uma livraria, sistemas eficazes de segurança, uma biblioteca especializada com obras raras com um acervo de mais de 20 mil livros, um laboratório de informática e uma central de relacionamento. Para nós da EPD, a qualidade é um conceito que avança além do relacionamento acadêmico, buscando excelência e reconhecimento no cenário jurídico nacional e internacional. A instituição mantém a tradição. EPD, sucesso de quem faz. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e muitas perguntas nós temos para fazer ao nosso convidado, não é, professor? Muita coisa. Você falava há pouco sobre, né, as lições aí você citou o Ike, que é um grande empresário, um intelectual, enfim, um gênio. E o seu livro tem lições aqui, as 25 leis bíblicas que você extraiu, mas tem muito mais, né? Muitas outras também. E eu quero dizer também, William, que o primeiro conceito dos direitos humanos também veio de Jesus Cristo, quando ele disse que todos os homens são iguais. Portanto, é um livro que não desatualizou, né, nesses 2000 anos. Uhum. E esse livro ficou dentre os mais vendidos, acho que nas últimas 15 semanas. Né? Acho que já superou 70 mil exemplares vendidos, ou seja, o livro é um grande sucesso. E, curiosamente, 25 leis bíblicas do sucesso, o livro é um grande sucesso editorial. Agora, o que é mais difícil, numa linguagem muito fácil, porque a gente imagina que quando você vai contemplar, né, estar próximo de um conteúdo como desse aí, 25 leis bíblicas do sucesso, que vai ser um texto mais rebuscado, mais elaborado, e eu li e dei para algumas pessoas lerem também, e a leitura final, na hora da discussão, foi a mesma. Quer dizer, isso é um estilo de escrever? Jesus Cristo diz o seguinte, no mundo, maior é aquele que é servido por muitos, mas no meu reino, dizia Jesus Cristo, maior é aquele que serve a muitos. Eu, como discípulo de Jesus Cristo, eu quero servir a muitos. Se eu escrever na linguagem do intelectual, que é uma linguagem bonita, que eu admiro, que eu gosto, eu vou servir a poucos. E que faz parte do seu universo, inclusive. Sim, né? mas se eu escrevo nessa linguagem, eu vou servir a poucos. E eu tenho, por força do exemplo que eu sigo e das determinações que eu sigo, de servir a muitos. Então, eu vou fazer o livro numa linguagem que qualquer pessoa entenda, tanto o intelectual quanto o não intelectual. E é interessante que esse livro está na lista de mais vendidos de administração e negócios. Sim. Não está em livro nem de autoajuda, na Veja aparece na autoajuda porque eles juntam negócio e autoajuda. Mas todas as listas de valor econômico, de Você S.A., de Folha de São Paulo, é livro de administração. William, eu queria pedir para você falar uma das leis aqui propostas que eu escolhi, foi uma das que eu mais gostei, que você falasse de forma en passant, até porque quem quiser realmente entender vai ter que comprar, correr, porque ele está difícil de encontrar até. Mas a 16ª, que são as leis do relacionamento, a lei do amor. Esse bilionário Warren Buffett, ele diz que para contratar uma pessoa você tem que procurar 3 qualidades. Energia, disposição para trabalhar, inteligência, saber trabalhar, ter a competência, ter a expertise, e integridade, que é a correção.
E tem gente que acha que integridade é assunto de igreja e não é. Se você olhar os países mais corruptos do mundo e os menos corruptos, você vai ver exatamente para qual deles você quer ir. Os países mais desenvolvidos, com maior IDH, são os países Menos corruptos. menos corruptos. Agora, quando você fala nisso, o Warren Buffett, ele esqueceu de falar uma coisa, que talvez entre na integridade, que são os relacionamentos. Você que está aí, que quer ter sucesso, e veja, quando a gente fala em sucesso em provas intelectuais como concurso, olha, é mais fácil você chegar lá sabendo a matéria, saber estudar e tal. Mas quando você fala em sucesso real, um sucesso duradouro, em sucesso no relacionamento, em sucesso em liderança, o grande segredo são os relacionamentos. E aí vem isso. Ame ao próximo como a si mesmo. Jesus reduziu os 10 mandamentos a apenas 2. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você vai ser um bom juiz, vai ser um bom advogado, vai ser um bom professor, porque você, aí vem a regra de ouro, não vai tratá-lo de uma forma que você não gostaria de ser tratado. Você imagina, você que está aí nos assistindo, se as operadoras de telefonia e as concessionárias de serviço público e os governantes, o Congresso, os ministros do Executivo, a presidente, os desembargadores e ministros do Judiciário agissem pela lei do amor. Não tratasse o outro como não quer ser tratado. Olha, esse país você consertava, em 1 ano você consertava esse país. Agora, aí você vai dizer, não, mas isso não vai acontecer. Olha, eu te convido a não ficar se preocupando com os outros. Como é que está o seu metro quadrado? Se no seu metro quadrado você praticar a lei do amor, você já está fazendo a sua parte e você está começando uma revolução. E, se já não bastasse tudo isso, você ainda vai estar semeando uma carreira muito boa. O que não pode faltar, na sua opinião, para ter sucesso? São muitas, claro, você estudou amplamente o assunto, mas rapidamente se você pudesse dar uma dica agora para o nosso telespectador e dizer assim, olha, tem que partir daqui, se você realmente almeja o sucesso. Existe um administrador chamado William Deming, que ele criou uma coisa que não pode faltar, que é um ciclo, o ciclo do PDCA. Você planeja, você faz, você checa o resultado e aí você faz de novo corrigindo o eventual erro. Isso funciona para casamento, para namoro, funciona para sexo, funciona para empresa, funciona para passar em concurso, funciona para correr uma maratona. E eu já fiz todas essas coisas e algumas eu ainda faço. Talvez não na quantidade que eu gostaria, mas faço. O que não pode faltar é isso. Você tem que ter um sonho, um plano, uma meta, você tem que se preparar para ela, vai e faz, tenta. Se deu certo, comemoração. Se não deu certo, você vai checar o resultado e aí vai falar aonde que eu vou consertar. E aí você faz de novo. Esse que é uma fórmula muito boa de sucesso. Mas não devemos mudar a rota. Devemos realinhá-la. Não, a sua pergunta é boa, porque as pessoas falam assim, tem alguma hora para eu desistir do concurso? Ou será que eu tenho que ficar tentando o resto da vida? A questão é, sempre que você desiste porque tem medo de continuar, porque não está fazendo as coisas do jeito certo, você vai levar um fracasso nas costas e a vida vai repetir essa lição na próxima coisa que você vai fazer. Agora, se você encontra uma alternativa melhor, aí você tem mais que desistir. O que tem muita gente que no concurso, no casamento, na empresa, comete de equivocado é desistir por falta de dedicação, por falta de técnica, sem ter uma alternativa melhor. Aí, desculpe, é burrice. Mas quando você faz uma análise de situação e chega à conclusão de que tem algo melhor, então não tem nada demais você mudar de caminho. Isso é um direito que a gente tem o direito de mudar de opinião. Eu gostaria de desafiar o nosso telespectador a falar o seguinte, esse caminho que eu estou é um caminho bom para mim? Se você tem que persistir, não pode desistir. Tem que ver e tem que praticar o PDCA. Mas aí até na Bíblia, já vamos voltar para a Bíblia referência, fala em tudo ao seu tempo em Eclesiastes, né? E também, quando a gente fala em tempo, alguns intelectuais, aí voltando também paralelo, dizem assim, olha, se você faz, tem o tempo do luto, tem o tempo da alegria, tem o tempo, inclusive, de tentar alguma coisa. Para muitos isso acontece em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não existe isso, a gente não pode partir desse princípio? De dar um prazo? Não
Não porque as pessoas são diferentes. Umas aprendem mais rápido, outras mais devagar. A questão não é o prazo, a questão é se você está progredindo. Então, tem gente que passa em concurso 6, 7, 8 anos depois e vai muito bem, obrigado. E tem gente que se deu 2 anos para passar em concurso e hoje está frustrado. Se tivesse ficado 3, 4 anos, provavelmente teria passado. Então, quando a pessoa não aplica as técnicas, pode ser que ela desista dizendo, eu não levo jeito para isso. Mas não é que ela não leve jeito, é porque ela está fazendo tudo do jeito errado. Perfeito. Então, recomendo que você, a partir de hoje, pare para pensar nisso. Quero lembrar que a gente está falando muito de Bíblia aqui, mas não estamos falando da Bíblia enquanto religião, Claro. mas a Bíblia enquanto livro, o melhor manual de sucesso, de administração, de negócio que já foi escrito até hoje. Da vida. É Antes de verdade. despedirmos, as suas perguntas que o público tanto gosta, professor Castilho. Pois é, na verdade, acho que ficaria até redundante fazer essas perguntas hoje, mas porque durante toda a entrevista você falou de questões da vida, questões do direito, mas um pensamento que você goste bastante. Eu vou te citar 2. Um meu, que eu cunhei, que é a diferença entre o sonho e a realidade e a quantidade certa de tempo e trabalho. Qualquer que seja o sonho, a diferença entre ele ser só um sonho e ele ser a realidade é você ter a quantidade certa, e isso é pessoal, de tempo e de trabalho. E um dos meus pensamentos prediletos, que é do Gandhi, que é seja a mudança que você quer ver no mundo. Lindo demais. Muito Muito bom. obrigada, William. Obrigado, Douglas. William. Ok, eu que agradeço. A satisfação. Professor, adorei a aula de hoje. Foi, assim, foi uma grande honra, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma Obrigado. vez a você também, o nosso carinho pela atenção. Lembrando que esse programa está lá, te esperando a qualquer momento. Você pode acessar tvexito.com.br. Tchau!